a nossa colunista e especialista em finanças pessoais, Bruna Alemann. Nós estávamos falando agora há pouco sobre como é que tudo que está acontecendo no Oriente Médio pode afetar o nosso bolso. Bruna, retomando a nossa conversa, vamos começar de novo? Então, explica pra gente, a gente quer entender como é que isso pode chegar aqui ao bolso do brasileiro, especificamente. Vamos lá, super importante a gente falar que todo evento geopolítico, principalmente quando ele acontece no Oriente Médio, o principal ponto vai ser o aumento do preço do petróleo. Até porque dentro daquela região, então naquele estreito, segue cerca de 20% do petróleo internacional e cerca de 60% do petróleo que a China precisa. Ou seja, então qualquer conflito ali acaba pressionando esse preço. Agora, o que a gente vê aqui no Brasil? Um ponto super importante é a gente lembrar que para os Estados Unidos não é interessante esse aumento muito grande do petróleo, porque acaba influenciando a inflação dele também. E conflitos muito grandes, eles acabam inflacionando esse preço e também o gasto público com defesa. Então, não é interessante estar por muito tempo ali dentro do conflito. Quando a gente traz aqui para o Brasil, a gente precisa discutir qual que é o impacto do preço do petróleo. O primeiro ponto acaba sendo, ou seja, no nosso combustível. Porém, tem uma notícia muito boa. A Petrobras já tem um tempo que ela trabalha com preço de paridade internacional. Ou seja, ela consegue segurar até um determinado tempo por alguns dias, por algumas semanas, até o petróleo se restabelecer, caso esse conflito não se estenda por muito tempo, ou seja, o impacto acaba não sendo direto ali no dia seguinte, como a gente enxergava no preço da nossa gasolina, principalmente, ou nos combustíveis em geral, inclusive aumento de frete, né? Porque a gente fala sobre diesel, combustível como um todo, né? Tudo que é derivado do petróleo. Então, a gente consegue segurar esse determinado preço por um determinado tempo, né? Por um curto período de tempo, sem que afete o nosso bolso especificamente. Então, no curtíssimo prazo, esse conflito não tendo ali muito espaço, isso daí vai acabar não reverberando aqui no nosso bolso, aqui no Brasil. Porém, ele sendo um pouquinho mais extenso, o preço do petróleo afetando aí os nossos preços de energia e combustível, aí sim pode pressionar a nossa inflação e aí a gente vai para um efeito cascata, por exemplo, como manter a taxa de juros por mais tempo, já que o preço de transportes, ou seja, o petróleo que ali está encaixado, é grande parte do nosso preço, do nosso percentual de inflação. E a inflação alta acaba não deixando a taxa de juros cair e aí gerando um ciclo praticamente vicioso. Mas vamos dia após dia, não quero ninguém super nervoso, achando que do dia para a noite a gente vai entrar numa terceira guerra mundial e o Brasil está super preparado também para segurar o preço aí e para poder proteger aí os nossos consumidores, pelo menos a priori, e todos os dias a gente vai trazendo atualizações. Exato, né? Justamente usando essa sua expressão dia após dia, já fica o convite barra convocação. Suspeitamos, né, Bruna, que você vai continuar falando sobre esse assunto por um tempo razoável, né? Então amanhã a gente tem um encontro marcado aqui. Um beijo para você.